Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Ponto de Cura podcast de hoje. E hoje a gente vai falar sobre um assunto. Eu já vou trazer aqui para vocês a frase base do nosso podcast de hoje. É uma frase do livro Um Curso em Milagres, que diz assim: tudo que ensinas, estás aprendendo. Tudo que ensinas, estás aprendendo. E é muito interessante porque a gente aprende nesse mundo que ensinar é quando eu sou um professor, né, e eu estou ensinando os meus alunos uma matéria, alguma coisa, ou que eu ensino alguma coisa específica para alguém. Então, eu ensino isso para determinada pessoa. Ou eu aprendo, ou alguém me ensina alguma coisa e eu aprendo aquilo. E o que um curso em milagres diz sobre isso, né, sobre ensinar e aprender, é muito diferente do que a gente aprendeu aqui, nesse mundo. E uma das coisas que o livro diz é que nós estamos o tempo todo ensinando alguma coisa. Então você está o tempo todo ensinando algo e aquilo que você ensina é o que você aprende. Bem diferente de tudo que a gente já ouviu, né? E eu quero ler aqui para vocês um trechinho do livro para a gente começar a expandir a nossa mente sobre isso, expandir a consciência sobre isso. Então, vamos lá. Eu vou ler um trechinho da introdução do Manual de Professores, que está no final do livro. Então, vamos lá. O sentido do ensino e do aprendizado está, de fato, revertido no pensamento do mundo. A reversão é típica. Parece que o professor e o aluno estão separados. O professor dando algo ao aluno, ao invés de a si mesmo. Além disso, o ato de ensinar é considerado uma atividade especial, na qual a pessoa investe apenas uma proporção relativamente pequena do seu tempo. O curso, ao contrário, enfatiza que ensinar é aprender. De tal modo que professor e aluno são a mesma coisa. Enfatiza também que ensinar é um processo constante. Acontece a cada momento do dia e continua também nos pensamentos durante o sono. Ensinar é demonstrar. Ensinar é demonstrar. Existem somente 2 sistemas de pensamento e a todo momento demonstras que acreditas que um ou outro é verdadeiro. A partir da tua demonstração, outros aprendem e tu também. A questão não é se vais ou não ensinar, pois nisso não há escolha. O propósito do curso é, digamos, prover para ti um meio de escolheres o que queres ensinar com base naquilo que queres aprender.
não podes dar a outra pessoa, mas só a ti mesmo. E isso aprendes através do ensino. Ensinar é apenas um chamado para que testemunhas atestem o que acreditas. É um método de conversão. Isso não se faz apenas com palavras. Para ti, qualquer situação tem que ser uma oportunidade de ensinar aos outros o que és e o que eles são para ti. Não mais do que isso, mas também nunca menos. Olha como isso é profundo, né, gente? Então vamos lá, nos aprofundar mais nisso aqui que a gente acabou de ler. Então, a primeira coisa que eu quero enfatizar aqui para nós, quando ele fala no primeiro parágrafo que ensinar é aprender. De tal modo que professor e aluno são a mesma coisa. Enfatiza também que ensinar é um processo constante. Acontece a cada momento do dia e continua também nos pensamentos durante o sono. Primeira coisa importante é que ensinar é aprender. E que isso acontece constantemente, o tempo inteiro. No parágrafo 2, ele diz assim, ó. A questão não é se vais ou não ensinar, pois nisso não há escolha. Por quê? Porque isso acontece a todo momento. E também ele diz na primeira frase do parágrafo 2, ensinar é demonstrar. Então, a todo momento, você está demonstrando alguma coisa. E tudo aquilo que você ensina, ou seja, que você demonstra, você aprende. E aí ele segue: existem somente 2 sistemas de pensamento: o ego e o Espírito Santo. E a todo momento você demonstras que acreditas que um ou outro é verdadeiro. Então, a cada instante, você está escolhendo ou seguir o ego, e o ego, ele traz mais separação, mais sofrimento, mais incômodos. Se você está se sentindo incomodada por algo, se algo está te fazendo sofrer, se você não está percebendo paz e amor refletido no mundo, e só mais separação, mais problema, mais desunião, isso significa que você está seguindo o ego. E aí é isso que você demonstra. Então ele fala: a todo momento demonstras que acreditas que um ou outro é verdadeiro. Então, se eu estou escolhendo ouvir o ego, é isso que eu demonstro que é verdade para mim. E quando eu escolho ouvir o Espírito Santo, então eu escolho pela paz, eu escolho pelo amor, eu escolho abandonar o julgamento nessa situação, e eu chamo pelo Espírito Santo e eu escolho segui-lo aqui, é isso que eu vou demonstrar. E aí, gente, tudo isso que eu demonstro, é isso que eu tô escolhendo aprender. Aquilo que eu ensino é aquilo que eu aprendo. Aquilo que eu demonstro, ou seja, o professor que eu escolho seguir,
e que eu acredito que é verdadeiro, que é isso que eu demonstro, é isso que eu reforço ainda mais para mim. E é isso que eu estou aprendendo. E aí depois ele fala assim: a partir da tua demonstração, outros aprendem e tu também. O propósito do curso é prover para ti um meio de escolheres o que queres ensinar com base naquilo que queres aprender. Então, todo esse curso nos ensina o quê? Que eu escolho aquilo que eu quero ensinar. E eu escolho aquilo que eu quero aprender. Então, se eu estou experimentando sofrimento, desconforto, falta de paz, é porque é isso que eu estou escolhendo ensinar. E, consequentemente, que eu estou aprendendo. E é muito importante lembrar que esse poder é seu, né? Essa escolha é sua. Você que toma essa decisão em qualquer situação, você tem o poder de escolher ensinar a paz, o amor, a alegria de Deus. E não o sofrimento, a morte, a discórdia, a raiva, a separação. Entendem? E aí eu quero ler outro trecho do curso para vocês, para a gente receber ainda mais isso. Para a gente receber e se lembrar mesmo que esse poder é nosso. E que a cada situação, a cada instante, eu escolho o que eu quero aprender e o que eu quero ensinar, que é a mesma coisa. Eu vou ler agora aqui uma parte do capítulo 6, seção 3, parágrafo 4. E eu quero convidar vocês agora a sentirem isso que eu vou ler aqui. A se colocar presente e não ouvir isso de um lugar automático, mas realmente se abrir aqui para sentir e receber isso que vem para nós agora. Vamos lá. Já que não podes deixar de ensinar, a tua salvação está em ensinar exatamente o oposto de tudo aquilo em que o ego acredita. É desse modo que vais aprender a verdade, que vai libertar-te e manter-te livre, enquanto os outros a aprendem de ti. O único caminho para se ter paz é ensinar a paz. Ensinando a paz, tu mesmo tens que aprendê-la, porque não podes ensinar o que ainda dissocias. Só assim podes ganhar de volta o conhecimento que jogaste fora. Tu tens que ter uma ideia para compartilhá-la. Ela desperta na tua mente através da convicção que vem de ensiná-la. Tudo que ensinas, estás aprendendo. Ensina só amor e aprende que o amor é teu e que tu és amor. Uau! Gente, que lindo isso que Jesus traz aqui.
E o que brilha muito nesse parágrafo para mim é: o único caminho para se ter paz é ensinar a paz, é demonstrar a paz. Ensinando a paz, tu mesmo tens que aprendê-la, porque não podes ensinar o que ainda dissocias. Tudo que ensinas estás aprendendo. Tudo aquilo que eu dou, eu estou recebendo, porque não tem separação, percebem? É um lugar da mente em que não tem separação. É uma unidade, é uma união. E o que parece o outro nesse mundo, né? Parece uma outra pessoa, parece o meu trabalho, parece um relacionamento, parece uma situação que tá fora. Na verdade, isso só tá refletindo algo na mente. É um estado da mente. E quando a gente alcança esse lugar que só tem um, que a gente tá junto, e aquilo que eu dou é aquilo que eu recebo. Por quê? Porque não tem separação. E quanto mais eu escolho dar a paz e demonstrar a paz, mais eu me lembro do quanto isso está em mim. Mais eu reforço isso em mim. Mais eu me preencho disso. Percebem? Quanto isso é maravilhoso? Então, ensinando a paz, eu tenho que aprendê-la. Porque eu só posso realmente expandir algo e demonstrar algo que já está em mim. Algo que já está aqui. E quanto mais eu expando, mais eu ensino, mais eu demonstro, mais eu me torno consciente e mais eu reconheço do quanto isso está em mim, do quanto isso já é meu. E depois ele continua: tudo que ensinas estás aprendendo. Ensina só amor e aprende que o amor é teu e que tu és amor. Porque é impossível eu ensinar e demonstrar algo que já não seja meu e que já não seja o que eu sou. Porque é só isso que eu consigo expandir e compartilhar de verdade. É só nesse lugar de união, de estar junto mesmo, sabe? Nossa, isso é muito poderoso, gente. E o quanto isso nos lembra do nosso poder, né? Porque se eu quero ter paz, é muito simples. É só eu ensinar a paz. E ele fala que o único caminho para se ter paz é ensinar a paz. E eu te convido a se auto-observar e perceber o que você tem ensinado. Como é que você está se sentindo agora? O que você está experimentando agora? E se não for a paz, isso só está te mostrando que não é isso que você está escolhendo ensinar. Se não for o amor, não é isso que você está escolhendo ensinar. Ah, Mari, eu estou experimentando raiva, eu estou experimentando resistência, eu estou experimentando sofrimento. Tá bom, olha para isso sem culpa. Não é para se cobrar, se culpar, né, pegar o chicote ali e ficar se autoflagelando. Não é sobre isso. A gente tá aqui para aprender. É você olhar para isso
E aí, como Jesus diz no curso, né? Escolhe de novo. É simplesmente escolher de novo. E aí eu olho para isso e falo, não, aqui eu quero escolher ensinar a paz. Eu quero escolher ensinar o amor. E essa escolha é sua e só você pode fazer por você. Essa escolha é sua, aqui e agora. Então eu quero te convidar agora, onde está o seu poder de escolha, a escolher ensinar só amor. E assim, aprender que o amor é teu e que tu és amor. Então vamos juntas nesse treino. Eu sinto que é isso por hoje. Gratidão por vocês estarem aqui. Um beijo e muita paz para nós.